tema, então, agora é a origem da vida. Há uma discussão muito antiga na academia sobre a origem da vida. Tudo começou com a filosofia grega, em que se produzia um pensamento assim: a vida se origina da matéria bruta espontaneamente. O nome disso é geração espontânea. E já Aristóteles falava sobre isso. E a observação dele era uma observação muito simples. Ele via alguns animais anfíbios, os répteis, as aves, ele ficava imaginando: é possível que um anfíbio tenha se transformado em réptil? Ele ficava imaginando assim, na possibilidade dos seres se transformarem uns dos outros e surgirem espontaneamente. Até porque havia tempos no ano que surgia sapo, ninguém sabia de onde saiu tanto sapo. Deve ser que as pedras se transformam em sapo. E chamavam isso de geração espontânea. Num animal morto, do nada saíam tapurus. Eles achavam aquilo geração espontânea. A vida se origina da matéria morta, bruta, espontaneamente. E essa é a tese da abiogênese. Mas muitos cientistas foram pensando sobre o assunto e surgiu uma outra tese, chamada biogênese, que diz que a vida só se origina a partir de um ser vivo pré-existente. Todo ser vivo surge de outro ser vivo, que surge de outro ser vivo. Tem um ancestral vivo para originar um vivo. E eles propuseram testes para isso. E houve uma grande... apesar disso ter começado essa discussão lá no tempo de Aristóteles, em 1667, um médico holandês chamado von Helmont resolveu fazer uma pesquisa científica e provar a abiogênese, a geração espontânea. Ele pegou uma camisa de uma mulher suja, ou uma camisa suja de uma mulher, grãos de trigo, um quarto escuro, trancou tudo ali, e depois de 21 dias, haviam ratos naquele lugar. E ele dizia que esses ratos surgiram daqueles grãos de trigo mortos e da geração espontânea que surgiu com a energia vinda da camisa da mulher suja, ou da camisa suja da mulher. E, imediatamente, surgiu um cientista italiano, Francesco Guarnieri Redi, e fez um experimento magnífico para demonstrar que não, que aquilo estava errado. E ele propôs o seguinte experimento: ele coloca carne em putrefação em vasos diferentes, uns ele cobre e outros não. Nos que não cobriu, surgiram moscas. Nos que estavam cobertos, não surgiram moscas. Então está provado cientificamente que a mosca não surgiu espontaneamente. A mosca surgiu porque uma mosca voou, depositou ovos ali sobre aquela carne em putrefação e nasceram as larvinhas, que era o que a gente chama na minha terra de tapuru, a larva da mosca. E depois daquele processo, a mosca se desenvolveu. Não tem nada a ver com geração espontânea. Aí, o criacionista da época venceu a parada. O Francesco Guarnieri Redi era criacionista. Mas a ideia de que a vida pudesse ter surgido por acaso encantou os materialistas. Então, alguns cientistas começaram a trabalhar na tese da origem da vida por acaso, no que se chama de abiogênese. Quando se descobriu o mundo dos micróbios, então a conclusão dos materialistas foi assim: um sapo não surge de uma pedra, não. A mosca não surge da carne morta, não. Mas o micróbio surge por geração espontânea. Aí começou uma grande disputa científica para ver quem tinha razão. Os criacionistas de um lado fazendo experimentos e os evolucionistas ateus do outro fazendo experimento. Os experimentos variavam de pegar ali um balão, colocar uma sopa de material orgânico, esquentar aquele balão para matar as bactérias, tornando aquela solução estéril, e deixar ali. Se aparecessem micróbios, eles teriam surgido por geração espontânea. Se não aparecessem, estava comprovado que a vida só originava da vida. Só que cada cientista que fazia o experimento dava um resultado diferente.
Quando os criacionistas faziam, eles vedavam bem o balão e nunca surgiu nenhum ser vivo ali dentro. Aí os caras da abiogênese, os da geração espontânea, diziam assim, mas é porque você fechou muito fechado, aí não entrou ar. Se não entrar ar, nenhum ser vai sobreviver sem ar. Tem que entrar um pouquinho do ar, que é para ter o princípio da vida. Só que aí eles deixavam aberto demais. Eu digo, o micróbio entrou pelo ar. Aí ficava aquela confusão. Até que a Academia de Ciências da França propôs um concurso, um prêmio, quem desvendasse o mistério. Aí um cientista maravilhoso chamado Louis Pasteur, francês, ele fez o que eu mais gosto nessa parte é o Pasteur, tá? O inventor da pasteurização, cara maravilhoso. O Pasteur, então, ele fez experimentos incríveis e venceu o concurso. Ele provou por A mais B que todo ser vivo se origina de outro ser vivo. Com uma engenhoca muito simples, que ele mesmo fez. Ele pegou um balão, colocou o mesmo caldo que todo mundo estava colocando, aqueceu, esterilizou, e ele disse, eu não vou deixar nem aberto nem fechado. O que ele fez? Ele aqueceu um tubo de vidro, dobrou o tubo e fez um formato como se fosse de um pescoço de cisne. O ar passaria naturalmente, mas se alguma bactéria, algum pó, alguma poeira tivesse no ar, ficaria preso no caninho, no gargalo, e não contaminaria a solução. E por 4 anos essas soluções foram observadas. E esse teste foi repetido centenas de vezes, nunca apareceu nenhum micróbio naquela solução. E Louis Pasteur, que era um criacionista, um homem temente a Deus, um evangelista, provou que todo ser vivo só se origina de outro ser vivo pré-existente. Isso gerou um problema muito sério, porque aí o materialismo já tinha tomado conta de muitos cientistas. E a comunidade científica materialista ficou muito revoltada. E surgiu uma pergunta. Se todo ser vivo se origina de outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo? E a ciência materialista não tinha explicação. Para Louis Pasteur isso não era problema nenhum, porque todo ser vivo se origina de outro ser vivo e quem originou o primeiro foi Deus. Mas os materialistas ficaram com essa pergunta, sem resposta por muito tempo. Até que, pode passar o próximo, mais um. Até que um cientista teve uma ideia. Essas ideias ainda estão aparecendo. O que se diz na evolução é assim, a gente não sabe bem como surgiu o primeiro ser vivo, mas que ele surgiu por acaso e do nada, a gente sabe que foi. A gente só não sabe como, e nem como isso é possível, mas que foi. Então, há muitas teses. A mais conhecida é chamada o modelo de Oparin. Pode seguir um pouco. Como é o modelo de Oparin? Quase todos os livros de ensino médio e de ensino fundamental trazem esse modelo. Quem já aqui leu algum livro que fala do modelo de Oparin? Um livro de biologia, de ciências. Tem gente que não lembra mais, nem que já estudou isso na vida, né? Oparin, junto com Aldani, os dois chegaram às mesmas conclusões, eles trabalharam para criar uma tese que pudesse explicar, pelo menos em modelo, como um ser vivo poderia surgir, por acaso, da matéria bruta. Detalhe, vocês saberem como o Oparin não era um observador neutro do assunto. Ele era russo, em 1920. Pleno vigor e exercício do stalinismo na Rússia. Logo após a Revolução Russa, que matou os padres, os pastores, os missionários, expulsou os judeus, e só tinha espaço na Rússia para ser materialista. O marxismo russo, o estado de domínio absoluto do governo sobre toda a população, era terminantemente proibido se falar em Deus na Rússia. Só que, olha o problema lá na Rússia. Quando as professoras iam ensinar as crianças sobre a vida, menino gosta de perguntar, professora, como foi que a vida surgiu? E o que é que ela vai responder? Ela não pode falar que foi Deus. Então, existia aquele buraco. E Oparin era um entusiasta do materialismo, do comunismo, do stalinismo, e ele propôs uma ideia, como químico, de como poderia surgir um ser vivo da matéria bruta. Como ele não tinha como comprovar isso, aí ele imaginou assim, não é possível que surja um ser vivo hoje, nas condições atuais, mas a Terra já foi diferente.
Então, a ideia é que há 3,8 bilhões de anos, a Terra era muito diferente do que é agora. E essa Terra antiga tinha mares muito quentes, cheios de muito metal pesado. Tinha uma atmosfera muito diferente da atmosfera atual. Tinha uma atmosfera sem oxigênio, uma atmosfera formada por vapor d'água, o gás hidrogênio, o metano e o hidrogênio H2 e a amônia NH3. Então, esse conjunto de fatores, dizia ele, no meio de todo aquele ambiente de chuva ácida e num ambiente de muita radiação, não tinha atmosfera, não tinha proteções. Então, a radiação, através de descargas elétricas, incidia e bombardeava amônia, metano, vapor d'água e hidrogênio, quebrava tudo isso e formaria moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas cairiam nos mares, que eram quentes, extremamente reativos, e virou uma sopa que, por acaso, se juntou ali um monte de elemento, o nome disso era coacervado, e evoluiu, virou a primeira célula. Para virar a primeira célula, o primeiro ser vivo, teria que ter adquirido duas capacidades: a capacidade de se reproduzir e de armazenar energia. Gente, essa tese do Oparin e do Haldane fez sucesso, que até hoje ela é divulgada. Detalhe, quando o Oparin fez essa tese, em 1920, ele nem sequer sonhava, nem imaginava que existisse DNA. O DNA foi descoberto em 1953 por James Watson e Francis Crick. Esse cara, então, que sequer imaginava a possibilidade do DNA existir, criou uma receita para a origem de um ser vivo que não contemplava ter DNA nisso. Ele achava que era só um monte de proteína. Aí um cientista chamado Stanley Miller propôs um experimento para comprovar a hipótese de Oparin. Qual foi o experimento que ele fez? Pode deixar nessa aí. Ele simulou como era o ambiente da Terra primitiva. Ele colocou uma série de tubos, como vocês estão vendo aí no esquema e na foto anterior. Volta só um pouquinho a foto e a gente depois volta para o esquema. Esse sistema aí simulava o mundo primitivo. Aqui você tinha a água sendo aquecida virava vapor, ele adicionava esse vapor d'água hidrogênio, amônia, metano, e para simular os raios, ele dava um choque ali. Está vendo aquele equipamento ali, ó, legal, dá um fio? Ele soltava descargas elétricas ali. E surgiram moléculas de aminoácidos. O experimento do Oparin, o experimento do Stanley Miller, comprovou a tese de Oparin. Junto com esses experimentos foi quando se descobriu a química orgânica, quando se descobriu que era possível fazer em laboratório estruturas que só os seres vivos produziam, a matéria chamada orgânica. Pode adiantar. E esses resultados caíram como uma luva para o materialismo. Então, isso passou a ser muito, muito, muito divulgado e muito aceito. Isso é quase como uma lei. Do jeito que a gente acredita na Bíblia, eles acreditam no Oparin e nas teses dele. Eu tive um professor de história, e ele me disse a seguinte frase. Olha o que eu estou dizendo, que existe ateu, simplesmente por não acreditar em Deus, mas existe um ateu materialista engajado que patrocina uma evangelização anti-Deus. O Oparin era desse tipo. E esse meu amigo, professor de história, ele disse o seguinte: eu gosto muito de dar aulas ao primeiro período do curso de História. Ele é professor, doutor da universidade. Por que eu gosto de dar aula aos alunos do primeiro período? Porque eu tenho um compromisso com minha consciência de levar os alunos, logo no primeiro período, a parar de acreditar em Deus. Pois acreditar em Deus rouba o espírito científico. E essa ilusão tem que ser tirada da cabeça dos meninos. E eu sou engajado nisso. E eu, inclusive, tive um discípulo que perdeu a fé no primeiro período de História, aluno dele. E eu perguntei para ele, amigo, que material, que texto você usa tão convincente que leva a maioria dos seus alunos a parar de crer em Deus logo de início? Ele disse, eu uso o livro de Oparin, A Origem da Vida de Oparin. Aí eu tomei um susto, eu disse, Oparin? E ele assustou-se com a minha reação. Se você não sabe que esse modelo está
completamente descartado pela própria ciência. Não tem nada naquele modelo que sirva para comprovar a origem da vida. Ele disse, é. Eu disse, é. O modelo mais novo da origem da vida não é mais no mar primitivo, é na argila do fundo dos oceanos. É um modelo completamente diferente, porque se esse ser vivo tivesse se originado nos mares primitivos, o metal pesado mataria ele. A mesma radiação que formou ele destruía. A atmosfera, se tivesse oxigênio, destruiria ele. Se não tivesse, ele não conseguiria sobreviver. Nenhum modelo científico cabe mais à teoria de Oparin. E você ainda usa isso. Aí ele ficou assim, olhando para mim. Disse, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se esse livro está desatualizado cientificamente, ele foi escrito em 1920. O que se descobriu de ciência, de biologia de lá para cá? Mas era a Bíblia dele. Ele acreditava naquilo. Eu repito, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E esse professor, amigo meu, trabalhamos 1 ano juntos. E ele toda vez tem que me ouvir falando alguma coisa. E ele se mostrou completamente perdido, porque ele não sabia explicar as coisas. Ele é um professor de história, dando aula de química para tirar a fé do povo, mas nem ele entendia de química e pregava uma verdade mentirosa. Usava um argumento falso. Eu perguntei a uma autora de um livro de biologia por que ela colocava o modelo de Oparin no livro dela. Todos os outros colocam, mas eu encontrei com ela e perguntei isso para ela. Por que você coloca o experimento de Stanley Miller e a tese de Oparin como sendo a explicação para a origem da vida, se a ciência já há tantos anos descartou esse modelo? Aí ela disse, porque é o mais fácil de explicar. Eu disse, por que no seu livro 3 a senhora combate o criacionismo? O que a senhora já leu do material criacionista? Ela disse, nada. Eu disse, não é estranho a senhora escrever uma página do seu livro para combater algo que a senhora nem leu? A senhora já leu um livro de um doutor em bioquímica chamado A Caixa Preta de Darwin, que demonstra um modelo científico de design inteligente? Ela disse, não. Eu disse, era importante. Ela fez, eu nunca tinha parado nem para pensar nisso. Na verdade, eu nunca encontrei um biólogo que acreditasse em Deus, no criacionismo, assim como você. Ela se mostrou surpresa com tudo que eu falei para ela. Né? Queria dizer para vocês, os materialistas têm lobby, são engajados, divulgam, eles pregam, eles fazem discípulos. E a gente? E como é que a gente fica, né? Esse é o experimento. Eu vou demonstrar para vocês por que isso está errado, porque isso é impossível, porque esse modelo é completamente improvável. Pode adiantar a tela. Antes de seguir, um outro cientista chamado Sidney Fox pegou aminoácidos e aqueceu esses aminoácidos e obteve agrupamentos de proteína. Então, essas experiências de Stanley Miller e Sidney Fox seriam, teoricamente, a prova da possibilidade de surgir matéria orgânica sem nenhuma vida produzindo ela. E essa matéria orgânica, se organizasse, geraria um ser vivo. Isso é completamente impossível. A conclusão deles é só essa, que matéria orgânica poderia ter surgido de algo inorgânico. Só que esses aminoácidos que eles obtiveram na experiência nunca viraram um ser vivo. A experiência nunca produziu um ser vivo. Aí onde está? E mesmo que tivesse produzido, eu tinha um professor de citologia na universidade, citologia, estudo da célula, que ele um dia chegou entusiasmado na aula. Ele profetizou uma coisa que já aconteceu, inclusive. Ele disse assim, acabamos de descobrir todos os elementos químicos da célula, como funciona, é muito provável que nos próximos anos a gente faça a primeira célula em laboratório. E aí nós vamos provar que Deus não existe, que esse negócio da Bíblia é um mito. Eu levantei minha mãozinha, eu nunca deixava passar nada sem uma pergunta. Eu dizia, professor, posso fazer uma pergunta? Pode, meu filho. Digo, se os cientistas acabaram de descobrir com muita pesquisa todos os elementos químicos da célula, e um dia eles vão pegar tubos de ensaio, estufas, milimetricamente vão organizar tudo isso, a temperatura certa, a pressão certa, todo o esquema, e vão produzir uma célula no laboratório. E então terão provado o quê? Que a célula foi criada ou que surgiu por acaso? Agora, se um dia, professor, o laboratório estiver lacrado, esterilizado, deu uma explosão ali dentro e surgiu um ser vivo, aí foi comprovado que por acaso e por uma explosão um ser vivo surge. Mas vocês organizando, contando, e realmente já foi feita essa primeira célula. Tudo que tem nessa célula é cópia de uma célula que já existia.
Eu quero ver fazer uma célula do nada. Ele pegou o modelo que já existia, o material que já existia. Foi só uma cópia. Faça do nada. Né? Então, é muito interessante essa coisa do como o materialista sequestrou a ciência. Cientistas extremamente inteligentes criaram uma célula. O que é que isso prova a não ser que a célula é criada? Se esse criou um protótipo a partir do que já estava feito, quem criou o primeiro? Só que uma frase dessa, dita pelo professor, doutor de citologia, impressiona os alunos. E muitos perdem a fé por uma bobagem. É por isso que a gente precisa colocar o nosso raciocínio à disposição do nosso Criador. Porque a nossa mente foi feita para discerni-lo. Inclusive, a própria palavra logos, que é o verbo, ela significa isso, significa mente, significa discernir, significa estudar, decifrar, discutir, discorrer, pensar. Vamos em frente. A mais simples célula. Não vamos pegar uma célula top, não. A mais simples, a célula mais primitiva que possa existir. Ela precisa de algumas coisas. Existem células que são muito simples e até pedaços de células que são muito simples, como os vírus. Um vírus é muito mais simples do que uma célula, só que ele não tem autonomia. O vírus só sobrevive parasitando uma célula. Então, ele não serve. A estrutura celular que sobrevivesse sozinha, imagine que a vida surgiu por acaso. Então, o primeiro ser que surgiu por acaso, ele tinha que ser completamente autônomo. Ele não podia pedir nada emprestado a ninguém. Ele tinha que saber fazer comida, mas ele tinha que saber fazer matéria-prima. Mas ele tinha também que já saber a receita sem nunca ter feito. E ele teria que saber várias coisas. Eu quero dizer, tudo que o primeiro ser vivo precisaria saber para ele poder ter existido. Vamos lá. O nome do primeiro ser vivo é Luca. É o mais antigo ancestral universal conhecido. Então, o Luca, que é uma sigla, vou chamar ele aqui de Luquinha para os íntimos, tá? Seria o primeiro ser vivo da história da origem da vida, segundo os materialistas. Ele teria que ser, como eu falei agora há pouco, completamente autônomo, segue. Ele teria, então, que já surgir pronto para se reproduzir. E uma célula só tem 20 minutos de vida e já se reproduz, dependendo da célula, da bactéria. A Escherichia coli, que eu estou usando aqui como modelo, a cada 20 minutos dobra. Então, imagine que o primeiro ser vivo surgiu por acaso e ele já é capaz de dominar todas as técnicas de reprodução. Todos os detalhes que são necessários para que aquela célula se reproduza. Ele teria que já conseguir, já de início, armazenar, processar a energia. Ele já teria que ter uma membrana para protegê-lo. Porque tem coisas muito pequenininhas no ambiente que, se entrarem, mata a célula. E tem coisas muito grandes dentro da célula que precisam sair. E tem coisas também muito grandes que a célula precisa absorver. Então, a membrana da célula não é só um círculo feito ao redor do negócio. A membrana da célula é um filtro potente, inteligente. Ele decide o que é que entra e o que é que não entra. Ele teria, então, que nessa membrana ter todos esses filtros, que, como é o primeiro ser vivo, ele já teria que ser produzido sabendo exatamente o que é água, o que é nitrogênio, o que é oxigênio, o que é que mata, o que é que não mata. Ou, se ele não soubesse nada disso, ele ia surgir e imediatamente ia morrer sem deixar descendente, não viraria nenhum ser vivo. Então, o Luca é um gênio. O Luquinha é um garoto prodígio. Ele teria que saber replicar moléculas, fazer moléculas sempre idênticas. Ele teria que ter um tipo de código, já ao surgir, capaz de fazer réplicas de todas as substâncias que ele precisa. Ele não podia improvisar uma coisinha para sobreviver. Ele tinha que ter uma receita para produzir aquilo. E aí vem o código genético. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que o DNA, por mais fantástico que ele seja, ele é só um pendrive. Ele só é um mecanismo de transmissão de informação. A coisa mais importante do DNA não é a molécula do DNA, é a mensagem que ele passa. Vou dar um exemplo. Uma águia, ela já nasce com instintos importantíssimos para que ela voe. Se você pegar as asas de uma águia, cortá-las cirurgicamente e aplicar
réptil e conectar todos os neurônios ao cérebro daquele réptil. Aquele réptil vai voar, porque tem asas. Ele não iria voar, mesmo com asas, porque não é preciso só asa para voar. Uma águia real, ela consegue, por exemplo, ela está voando, ela consegue perceber onde tem ondas de calor e ela pega uma carona, porque a massa de ar quente sobe. Quando chega lá em cima, basta ela abrir as asas e planar e vai descendo devagarzinho. E o olho dela consegue ver o que é ar quente e o que é ar frio. E é incrível como a visão dela é perfeita. Tem um linguado enterrado na areia, a 2 metros de profundidade. Ó. Tem água em 2 metros, tem 10 centímetros de areia. O linguado é quase da cor da areia e é um peixe que, em vez de nadar assim, ele nada assim. Ó. E a águia acompanha ali onde é que o bichinho foi e ela mergulha. Só que tem um detalhe. A visão da gente, digamos que tivesse um copo de vidro aqui, a gente colocasse um lápis. Não é diferente a visão que a gente tem? Quando a gente vai entrar numa piscina rasa para pegar uma criança, a gente calcula uma distância. E sempre é um pouquinho mais funda do que a gente achava, né? Daquele tropicão. É por causa da diferença na refração da luz, dos meios. Pois existe o órgão de Huygens na águia, no olho dela, que assim que ela sai do ar e entra na água, corrige automaticamente a visão. Ela sabe exatamente onde o bicho está. É uma coisa incrível essa capacidade. O DNA, que carrega todas essas informações, é só um pendrive. E essa informação e esse instinto para voar, e os neurônios que coordenam o voo, a asa, o movimento, a aerodinâmica e a simetria dos lados, se ela ser com uma asa menor e outra maior, ela não vai ter o equilíbrio. É muita coisa junto. E as tartarugas marinhas, que nasceram na praia, nunca viram a mãe, que a mãe depositou os ovos ali e foram embora, e elas saem ali um monte de tartarugazinha recém-nascida e acham a mãe lá do outro lado do oceano. E quando elas ficam férteis e acasalam, vêm pôr os ovos na mesma praia que ela nasceu. E são quilômetros e quilômetros, elas reconhecem correntes oceânicas, elas têm uma bússola interna. O que marujos experientes levam anos para aprender, elas nasceram com aquele instinto. E o DNA que carrega essa informação é só uma molécula, o DNA. E essa informação, qual a origem dela? Então, imagine que o Luquinha já teria que ter um código genético pronto, com informação pronta, com capacidade de dividir membrana, de organizar as moléculas que fazem as outras coisas. Pode passar. Detalhe importantíssimo, que o Luquinha tinha que ser um gênio de química. Existe uma coisa na química chamada homoquiralidade. Que diabo é isso? Homoquiralidade é nada mais nada menos o seguinte, que uma molécula química, ela pode ter os mesmos átomos de outra, ser quase tudo igual, com uma única diferença. Uma é voltada para o lado direito e outra é voltada para o lado esquerdo. Como as mãos da gente são a imagem e espelho da outra. Veja só que todos os elementos de uma são os da outra. Só que a forma como isso é arranjado no espaço faz com que mude completamente a função delas no corpo. Então, quando os cientistas em laboratório produzem aminoácidos, como aquele cara fez aquela engenhoca, não disse que surgiram aminoácidos. Esse experimento foi repetido milhares de vezes. Todas as vezes, metade dos aminoácidos nascem voltados para o lado direito e metade para o lado esquerdo. Eu vou chamar aqui aminoácidos canhotos e aminoácidos destros. Pois bem, estudando todos os seres vivos, só há na composição química de todas as células, bactérias, plantas, só tem aminoácido canhoto. Não tem um direito. Se você pegar um monte de aminoácido direito ou misturá-los meio a meio, não se forma proteína. Só forma proteína se só tiver aminoácido canhoto. A química industrial nunca conseguiu uma forma de separar uma da outra. Se elas existem numa proporção de 1 para 1, elas vão continuar. O Luca, então, se foi o primeiro organismo vivo, ele, naquele ambiente que produziu aminoácidos por acaso, tudo misturado, ele teria que conseguir saber isso e isolar e separar só os aminoácidos canhotos para formar a proteína. Porque se ele tentasse fazer misturado, a proteína sairia completamente deformada. Então, imagine que o mesmo código genético tem uma mensagem para formar uma proteína. Se usar os aminoácidos canhotos,
essa proteína é formada. Se usar o outro aminoácido, que é exatamente igual a ele, só virado para o outro lado, a proteína não se forma. Esses aminoácidos canhotos, eles dão o modelo tridimensional da molécula. É ele que faz a molécula girar em 3D. Pode passar. Dos 20 aminoácidos que nós temos, 19 apresentam essa homocrialidade. Só um que não tem. Então, o Luquinha, ele tinha que ter esse mecanismo que eu expliquei para ele teria que ter para 19 dos aminoácidos que formam a vida, que são 20. Então, ele teria que ser o cara, o Luquinha tinha que ser... Mas não só os aminoácidos que têm homocrialidade, os açúcares também têm, inclusive o açúcar que faz parte do DNA e do RNA. Ou seja, esses aminoácidos que se formariam no experimento de Stanley Miller e Sidney Fox, jamais formariam qualquer proteína de nenhum ser vivo. De modo que o modelo de Oparin e a experiência de Stanley Miller não são evidência nenhuma da origem da vida. A ciência continua sem nenhuma pista de como o primeiro ser vivo surgiu. Só que na universidade é dito como se fosse um fato claro, provado, testado, e as pessoas terminam acreditando naquilo, mas tem que ter muita fé para acreditar nisso. Segue a... Aí já foi. Gente, aí eu vou falar aqui de outra coisa, a radiação, né? Só os seres vivos produzem e liberam oxigênio. O oxigênio, o O2 livre, é um sinal da existência de vida. Não existe num planeta O2 por qualquer explosão, por qualquer coisa. Só existe O2 se tiver um ser vivo produzindo. Então, as plantas, elas absorvem o gás carbônico e fabricam o O2. A fotossíntese joga fora como subproduto o O2. Então, é o seguinte, e o O2 se transforma O3 e tem a camada de ozônio que protege a Terra. Imagine que esse Luca, se ele é o primeiro ser vivo, não tinha oxigênio ainda. E se não tem oxigênio, não tem ozônio. E se nem tinha oxigênio nem ozônio, a radiação sobre o planeta mataria o Luquinha. Certo? Não tinha proteção. Pode seguir. Essa radiação, inclusive, destrói. Num ambiente de radiação, os aminoácidos são imediatamente destruídos. Conclusão do assunto. A vida é um milagre e um mistério. Só o Verbo de Deus poderia ter criado a estrutura celular, o código da célula, o esquema da célula. Então, se não há origem da vida, por acaso, toda a base da biologia atual, ela é em cima de uma tese de que surgiu por acaso, mas não tem nenhum modelo científico eficiente que possa sugerir uma possibilidade concreta e real de um ser vivo por acaso ter sido tudo isso que o Luquinha foi. Esse modelo de origem da vida é a maior prova para mim de que ela foi planejada, que ela foi projetada. Tem detalhes no funcionamento da mais simples célula que mostra detalhes de um organizador, de um planejador, de uma inteligência. Quando a gente submete a estrutura celular, qualquer teste lógico, inclusive teve um cara do Instituto Discovery, um cientista norte-americano, que ele queria montar um DVD para mostrar como a célula funcionava. E ele sabia tudo de biologia, mas sabia quase nada de informática. Então, ele contratou um bambambam da informática e decidiu colocar o cara no laboratório, contratou o cara, começou a pagar, e a primeira tarefa do cara era ir com ele para o laboratório e aprender tudo de biologia da célula, do funcionamento da célula, para depois o cara criar gráficos que simulassem aquilo. E o cara, quando começou a ter aulas sobre DNA, o cara disse, isso é muito curioso o que você está me falando. Eu acabei de ler um dos livros sobre design de softwares, e tudo que você está me dizendo que tem na célula satisfaz amplamente todas as teses de como funciona um software, um programa. A linguagem da programação, a informação que está aí. Eu acho que você acaba de mostrar para mim as digitais do criador. Esse negócio tem que ter um design.
tem que ter alguém que entendia muito de informática, muito de programação para ter programado isso. O cara foi se apaixonando pelo DNA. O Instituto Discovery terminou produzindo o material, o DVD, e o cara escreveu um livro chamado Assinatura na Célula, onde ele coloca... Ele veio aqui ao Brasil ano passado, em São Paulo, dar uma palestra sobre isso. Inclusive, no site que eu indiquei agora há pouco, tem links para o vídeo dele. O livro não foi traduzido ainda para o português, mas ele é um dos caras que defendem o DI, né? Design Inteligente. O nome dele é Stephen Meyer. O cara encontra evidência de planejamento em todos os detalhes. Ele não é teísta, ele não é um religioso, ele não é um cara engajado assim. Ele não está defendendo, eu nem sei se ele é teísta pessoalmente, mas assim, o livro não é um livro de religião, não é um livro religioso. É um livro que está defendendo que aquele código do DNA é uma prova de que existe um engenheiro de software por trás do negócio. Conclusão, meus queridos, é a mesma da anterior. Estai, pois, firmes e preparados para dar a qualquer um que vos pedir razão da vossa esperança. Porque quem é ateu é porque quer, mas não tem evidência nenhuma para ser ateu. Toda a evidência no universo aponta para uma causa inteligente que antecede todas as coisas. E obrigado pela atenção mais uma vez.